Fala pessoal, meu nome é Luiz Eduardo e essa é a Prosa do Mestre Gui. No episódio de hoje eu trouxe dois convidados especialíssimos, o Oliveira, especialista em silicone, e o Renato Barbieri, também especialista em silicones, para falar com a gente. Eles têm um projeto novo, muito bacana. Nós vamos, assim, bater um papo bem legal com eles. Mas antes de começar e vocês se apresentarem, vou fazer uma pergunta, aquela fora do script. Por que vocês acham que esse podcast chama Prosa do Mestre Gui? O que vocês diriam? Eu acredito que seja por conta do seu saudoso pai. É isso aí. Exatamente. Mas sabe o motivo principal? Não. Sim, de fato, uma homenagem, né, a meu pai que faleceu em 2019. Mas o que acontece? Meu pai, ele era uma pessoa, eu acho que você conheceu ele, não conheceu? Com certeza. Meu pai era uma pessoa que ele gostava muito de escutar a história do outro. Independente da posição, não importa se era uma pessoa do chão de fábrica, o porteiro, o presidente de uma empresa, não interessa. Ele sempre deu muito ouvidos para as pessoas. E eu sempre, como filho, via isso e achava incrível. Então, bom, infelizmente ele não está aqui neste plano, está com a gente de outra maneira, com o legado dele, mas a gente criou esse podcast com a ideia de humanizar o profissional da nossa área, ou seja, escutar a história de vocês que fazem vamos dizer, da engenharia de forma geral, né, da construção, das fachadas, no nosso caso específico, da esquadria de alumínio, um lugar muito melhor. Então, para começar, primeiro, agradecer imensamente, né, vim aqui ao Rio de Janeiro, estamos na temporada, esse é o 8º episódio da segunda temporada, vim ao Rio para conversar com o Oliveira, trouxe aqui o Renato também, que já vai ficando carioca, né, Renato? E agradecer vocês por cederem o tempo de vocês e queria que você se apresentasse, Oliveira. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, nós que agradecemos a esse convite. Eu sou Oliveira, sou um especialista em silicones. Legal. E você, Renato? Também agradecer o convite. Eu sou o Renato Barbieri, não tão especialista quanto o Oliveira, mas a gente está aí já há uns 14 anos aí nesse mercado. Opa, que legal. Bom, na nossa prosa a gente passa por alguns momentos, né? Então, o primeiro momento, e que a audiência nossa que está assistindo ou escutando, quer conhecer um pouquinho da história de cada um de vocês, né? Porque para a gente falar que a gente é especialista em silicones na construção, né, na parte de vedação e principalmente em vidraçamento estrutural, que é o tema que eu tenho certeza que quem está nos assistindo quer saber um pouquinho, eu queria que o Oliveira contasse para a gente, até chegar lá, por que você foi trabalhar com isso, quem era o Oliveira lá atrás, criança, nasceu aqui, não nasceu? Quem é o Oliveira? Conta pra gente. Bom, o Oliveira, ele é oriundo, realmente nasceu no Rio de Janeiro. Legal. Né, veio de uma família, meu pai foi diretor de uma indústria de modas. Né, já no sangue já tinha a parte, vamos dizer assim, de vendas, né, que ele dominava essa parte. E daí o Oliveira foi crescendo, estudou em colégio público, né, fez um curso técnico, né, não especialista nessa área, mas um curso técnico que ajudou ele a entender um pouquinho as coisas de mercado. E daí quando eu comecei a me ver para trabalhar com 18 anos, o meu irmão, que já estava na área comercial, me ajudou a enganjar um emprego, onde eu comecei numa indústria de usinagem. Olha! Trabalhei 6 meses no escritório e depois tive a chance, quando a aposentadoria de um dos vendedores dessa indústria de usinagem, tive a chance de enganjar para a parte de vendas. E com essa chance que eu obtive, eu agarrei, consegui, e daí para frente eu estou aqui até hoje nessa parte comercial. São mais de quase 38 anos nessa parte comercial, tendo 28 anos só na parte de silicones, né, com a experiência que a gente tem trabalhando em multinacional, né, prestando serviços. E o Oliveira hoje, pode-se dizer, a cada dia ele vem aprendendo mais, ele não sabe de tudo, a cada dia tem as inovações que ele aprende. Que legal. E me conta uma coisa, esse curso técnico lá atrás, era um curso técnico em que área? Na área de eletrônica. Olha só. Aonde realmente eu não segui, entendeu? Não prossegui com essa carreira, porque eu não me via numa fábrica, não me via fazendo solda, entendeu? Então, realmente, o sangue, vamos dizer assim, na veia correndo da parte comercial que vem lá do meu pai, ele realmente subiu mais, que realmente meu pai se enganjou nessa parte. E da onde sai o silicone, Oliveira? O silicone saiu com a parte da distribuição, porque eu já fui sócio
né, de uma empresa que existe hoje há 35 anos, vai fazer agora em maio, e que eu já, inclusive, já passei, né, para minha filha, que hoje ela toma conta dessa empresa. E, na época, foi me oferecido a distribuição dessa multinacional, que hoje eu represento, e daí foi-se depois oferecido uma representação, onde eu continuei como distribuidor e representante, fazendo os dois trabalhos. E aí esse trabalho foi realmente indo, dando certo, surgindo negócios bons para a empresa, né, para os dois lados, e daí foi assim que surgiu. O Oliveira sendo representante de uma multinacional com a experiência que ele tem hoje. Muito bom. Então, assim, você falou de 28 anos, né? 28 anos como representante dessa multinacional. 35 anos na distribuição. 35 anos fazendo na distribuição. Então, a gente pode falar que houve um pioneirismo da sua parte aqui no Rio de Janeiro, principalmente. Praticamente sim, especialista nessa parte de silicones. Mas, na verdade, eu não sou, vamos dizer assim, oriundo da parte de silicones. Eu venho, na verdade, de uma indústria de fixação de aço inox, que era uma indústria que tinha em São Paulo, né, que era totalmente nacional, os sócios, era indústria mesmo. Naquela época não tinha essa importação, né, não existia importação de material, e se fabricava aqui no Brasil. E eu fui funcionário durante 7 anos nessa indústria. Olha. Inclusive, a filial era em 2 lojas que hoje é essa empresa que está com a minha filha. Já passou a sucessão. Já a sucessão, E daí, depois, a gente ampliou com outras lojas, né, de estoque e tudo. E essa empresa acabou, infelizmente, né? E daí a empresa lá, ela é especialista em fixação de aço inox. Foi se agregando depois de um certo período da empresa, em 94, 95, foi se agregando outras marcas de multinacional de vendas de produtos ligados tanto a indústrias de esquadria quanto outro tipo de indústria. E daí hoje ela representa várias empresas multinacionais de produtos ligados diretamente à indústria de manutenção e à indústria em geral de montagem. Legal. Vou querer saber um pouco mais dessa história, mas vamos agora escutar um pouquinho da história do Renato. Renato, quem é o Renato? Bom, eu sou paulista, né, do interior. Dá para ver um pouquinho pelo sotaque. E nasci em Itatiba, interior de São Paulo, próximo Campinas. E desde pequeno, assim, cara, eu gostava de mexer pegar ali umas plantas ali, tirar um extrato, fazer qualquer coisa sem conhecimento nenhum, né? Que legal. Depois eu fui, né, fazer um curso técnico também e por coincidência eu fiz um técnico eletrônico. Eletrônica? Mas, cara, não aguentei 1 ano. Eu fiz alguns meses ali, não era para mim também. Eu não cheguei nem a concluir. Fiz 1 ano só. E aí depois eu fui para a área da química mesmo. Então eu fiz 4 anos de química em Campinas. Graduação. Uhum. Então eu fiz 4 anos de química. Comecei a trabalhar no ramo cerâmico, né? Então eu trabalhei ali muito tempo, né? Acho que 10 anos na parte de cerâmica. Desenvolvimento de veículo de serigrafia, pastas para serigrafia mesmo. Resumidamente, a gente trabalhava muito com serigrafia. Que interessante. Né? Então, desenvolvendo materiais ali para a indústria cerâmica. E depois, caí de paraquedas no silicone aí, né? Eu estava começando a engenharia de materiais. Então, logo ali no primeiro ano da graduação em engenharia, eu entrei numa multinacional e entrei no laboratório químico, né? Então, era químico de desenvolvimento ali. E aí apareceu uma vaga em construção, né? E aí eu abracei, e aí fui, aí que eu conheci o Oliveira. E aí comecei a gostar, né? Do mercado, né? Gostar de estar junto, de fazer o negócio acontecer. E aí estamos aí até hoje. Que legal. Antes eu quero fazer algumas perguntas aí para vocês, porque tenho certeza que o pessoal fica curioso, né? Porque existem vários gaps aí nesses tempos todos. A gente sabe que tem muita experiência, mas eu queria que vocês contassem um pouco sobre
essa parceria que vocês estão fazendo, né, de criar um negócio novo para um mercado tão carente, né? A gente está aqui falando de silicones, mas não é qualquer silicones, né? Quando a gente fala em construção civil, o pessoal pensa muito naquele silicone do depósito, aquele silicone do box, sim, multiuso, né? Isso, esse aí sim, a gente sabe que existe, que está aí no mercado há muitos anos, mas a gente está falando muito também dos selantes de alto desempenho, né? Tanto para colagem hoje não só mais vidros, mas também outros substratos, né? CM, porcelanato, né? Mas também para vedação de alta performance, acompanhamento de movimentação vamos dizer assim, alta movimentação de juntas, né? E então, assim, eu queria entender de vocês um pouco da história, até para contar os causos, né? Como perguntando mais para o Oliveira primeiro e depois voltando no Renato. Oliveira, daí você entrou, começou a representar e aí um mercado que você não conhecia. Não havia conhecimento com o pessoal de esquadria a princípio. Eu queria que você contasse um pouco da história do Rio de Janeiro, que é onde você trabalha principalmente. Eu sei que você transcendeu o Rio já há muito tempo, você já atuou e atua em outras regionais do Brasil, mas eu queria que você contasse um pouquinho dessa história Como cheguei. Exato, mas não só como você chegou, como você enxergou o mercado naquela época, a evolução dele até hoje. Então, na verdade, eu realmente fui um especialista e comecei a me especializar na parte de esquadria de alumínio. Como? Existia uma empresa chamada Empresa Metalúrgica Pagani Pinheiro, Sim. que era uma empresa que tinha 63 anos de existência na época, onde eu conhecia os donos e o filho do dono, muito amigo meu, Luiz Felipe Lucena, que deu a oportunidade de fazer um contrato com eles de consignação. Eu ganhei esse contrato de consignação, a confiança dele, a confiança da empresa em fornecer toda a parte de fixação em aço inoxidável, que naquela época já estava se mudando a cultura de não utilização de parafusos galvanizados, né? Parafusos com banho, de ferro com banho. E daí a gente começou a fazer esse contrato, conseguimos a fazer, o contrato estava excelente, um contrato que durou, infelizmente, só 4 para 5 anos, que depois, infelizmente, a indústria ela teve algum problema e ela fechou, né? Mas foi basicamente a Pagani Pinheiro que me deu o up de entrar no mercado de esquadria, visualização, de fornecer para o pessoal de esquadria de alumínio, aonde naquela época não se existia muitas empresas de renome como existe hoje no parte de esquadria de alumínio. Existia pequenas empresas que faziam, né? E daí eu comecei, depois que a Pagani, ela fechou, as pessoas saíram de lá, os diretores e alguns gerentes, né, e começaram a montar suas próprias empresas. E daí que, mais ou menos, pelo menos no mercado do Rio de Janeiro e até afim afora em outros estados, eu acredito que começou aí o ramo na parte de esquadria de alumínio e eu ficar mais especializado, aonde depois eu agreguei outros tipos de produtos lá na minha empresa que eu era distribuidor, que começou sendo o silicone também oferecido. Entendi. Então ali na distribuição sempre foi muito forte essa parte de fixação. Fixação inox. Especialista só trabalhava nisso. Só com a parte, tudo que você imaginasse de inoxidável em termos de fixação, chumbadores, parafuso, tudo, peças especiais, tudo a gente tinha. Vê, né? Até hoje a gente vê empresas com dificuldade de entender a necessidade de uso do aço inox, né, na fixação. Na fixação. Lá atrás você já tava com isso visualizando. Visualizando. E naquela época, né, o uso dos selantes, né, de silicone, trabalhando já com uma multinacional, não existia essa quantidade de marcas que existem hoje, né? Não. Uma infinidade absurda. Mas, ao mesmo tempo, essas marcas, elas nunca tiveram uma carinha, uma roupagem de varejo para o cara olhar o tubo e falar, opa, vou usar para tal aplicação. Como é que foi vencer isso e trazer isso para o mercado que também não conhecia muito bem essa questão? No caso você fala em termos dessas empresas multinacionais, né, que tinham, que faziam. Elas normalmente não tinham essa questão do varejo, né? Sim. Algumas delas até se colocava na parte do varejo. Outras, a que eu distribuía, só realmente a parte de silicones neutros e acéticos que a gente conseguia colocar no varejo. A parte de selante estrutural, realmente o pessoal, muitos deles não tinham conhecimento. E a gente não tinha nem permissão de colocar ela para venda em varejo, porque primeiro que o tubo não era nacionalizado. Então existia uma norma
né, que da legislação nossa de venda em varejo, que tinha que ser descrito toda a parte ali do que tinha o silicone ali dentro, na nossa língua portuguesa. E eles não faziam isso. Então, a gente só tinha uma foto do produto e quando a pessoa precisava, a gente vendia. Entendeu? Claro que para pessoas que eram especialistas, não pessoas físicas, né? No caso, empresas. A gente sempre fez esse tipo de trabalho. Perfeito. Então, assim, bom, como você está dizendo, de 28 anos, o mercado de vidraçamento estrutural do Brasil já tem 40, né? Já tem 40 Sim. anos. Mas eu posso dizer que você esteve ali no começo, né, dos envidraçamento estrutural no Brasil. Um pouco pelo menos até no Rio de Janeiro, né? Que era Isso. focado no estado do Rio de Janeiro, sim. Pode-se dizer que eu comecei já nessa parte inicial aqui no Rio. E aí a minha pergunta, ela vai mais no seguinte sentido, como que era convencer uma empresa que eventualmente não conhecia a tecnologia ou ainda não conhecia os processos, né? Não existia norma brasileira, ela veio bem depois. Bem depois. Né? Como que era isso no começo? Então, aí foi surgindo os consultores, né? De esquadrias de alumínio, os consultores técnicos, que inclusive muitos deles veio oriundo da própria Pagani Pinheiro, né? Que a gente sabe aí... Uma grande escola, né? Uma grande escola. A gente sabe o nosso amigo Mário Newton, que Sim. falecido, o Igor Alvim, e dentre outros. E daí essas pessoas começaram a ajudar que esse mercado entendesse como é que era a utilização desse produto. Isso foi muito importante, a participação deles, e até hoje é importante, né? Então, eu vejo que com essa ajuda ficou não mais fácil, mas ficou uma via muito rápida da pessoa entender que tinha, porque era necessário certas obras que se tinha de acompanhamento técnico, né? E se precisava desse acompanhamento com a anuência do consultor técnico, sem a anuência dele indicar. Ele não indicava um produto específico, ele indicava as marcas que existiam, que estavam aprovadas no mercado por ele e depois pela norma. Entendi. Né? E daí foi dessa forma. Legal. E aí, já puxando para o Renato, que eu quero que vocês contem o projeto de vocês, mas eu acho que é legal contar um pouco dessa bagagem. Você trabalhou ali como engenheiro de aplicações, né? Então aí vai justamente no gancho que o Oliveira acabou de falar. Então dependia também muito do fabricante estar no campo junto com o cliente, que você falou de 14 anos, né, de trabalho nesse segmento, depois do mercado cerâmico que você contou pra gente. Mas eu queria que você contasse um pouco da sua experiência nesse sentido, do dia 1 ao final ali, porque eu imagino que vocês tenham visto tanto evolução quanto involução, mas queria que você contasse um pouco aí das dificuldades do mercado que você não conhecia, né? Você caiu ali de paraquedas. Porque quando você entra no mercado desse, é o que você falou ali, você tem silicones de infinitas qualidades, né? E até você entrar no mercado, né, Oliveira, você acha que é um produto só, né? É isso aí. Então a gente costuma falar, é o silicone lá que vende naquele tubinho lá no armazém, né? E aí a gente começa a descobrir que não é bem por aí, né? Que você tem silicones e silicones, né? Então, assim, aquilo lá, no primeiro dia ali, você acha que tudo é igual, né? E depois você vai aprendendo, né? O Oliveira falou bem ali dos consultores. Os consultores, eles diminuíram muito a nossa curva de aprendizagem ali, né? Porque eles foram buscar informações que a gente não tinha disponível no Brasil naquela época. Isso que eu ia falar, fora do Brasil. Então, eles foram buscar lá fora, né, as tecnologias, então eles trouxeram para cá e reduziram para caramba a curva de aprendizagem. Então, assim, você chegava numa obra com o Mário Newton ali, você aprendia em um dia, em horas, o que você ficava ali tentando procurar em alguma coisa, né, em algum material, você aprendia ali, né, com toda a particularidade do Mário Newton, né? Sim. Era muito divertido fazer as obras com ele, porque assim, você saía de lá e falava, será que o Mário Newton me deu uma fumada, né? Eu não tô nem pensando nisso aí, né? Então, assim, e todos os consultores fizeram isso. Então, assim, a gente foi crescendo com o mercado naquela época, né? Há 14 anos atrás, era muito pouco, né? Eram poucas obras. A gente estava em São Paulo ali, a gente estava não dava para contar na mão. Né? Hoje não, hoje você não consegue contar mais. Então tudo isso vem crescendo, né? Óbvio,
vai crescendo também as informações, só que muita gente entra no mercado sem estar preparado. Né? E aí entra toda uma questão aí da comunidade, né? Do trabalho de todos Sim. nós, de propagar, né? O conhecimento de forma correta. Né? Então, assim, o que a gente viu e a gente continua vendo é que assim, o mercado vai crescendo. A gente chegou nesse ponto, né? Sim. Oliveira, muito mais, né? Imagine se chegar lá há 20 anos atrás, você vê um negócio ali nascendo, mas já estava, né? Você falou 40 anos, né? Então, você imagina. Mas não era uma coisa fácil de se enxergar e popularizada. Porque assim, eu não gosto do termo popular, não, mas não era uma coisa tão simples, né? Ficava sempre nas grandes companhias, Sim. né? Esse tipo de projeto, inclusive vinha empresas de fora para poder executar, num primeiro momento, Sim. em São Paulo, Em né? São Paulo, Sim. por exemplo. Exato. Até a gente hoje ter uma organização própria, né? Nacional, né? Cada região tem seus executores, projetistas, consultores, o que é muito legal, né? Vocês estão citando de uma pessoa, o Mário Newton, por exemplo, é uma referência independente para quem não o conheceu. Você vai... referência no Brasil inteiro. Exatamente. Você vai... E quando você for falar de consultoria em esquadria e fachada envidraçada, o nome dele em algum momento vai aparecer. Não tem como. Com certeza. Né? Sim. E Então, vários outros, né? Que tem por aí, né? sim. Vários outros excelentes profissionais que estão aí e estão, como eu falei, estão reduzindo a nossa curva de aprendizado, né? Hoje a gente pode falar que a gente também ajuda, né? Você ajuda a essa curva diminuir com curso, né? Fazer uma palestra ou até mesmo um podcast desse aqui. Então, essa é a nossa contribuição, né? E assim, do dia que eu comecei ali, né? Sem entendimento nenhum do que estava acontecendo, né? Até hoje, poder falar que assim que eu conheço um pouco desse mercado, um pouco dos produtos, a gente vê que ainda assim a grande maioria não conhece, né? Não conhece como produto de altíssima qualidade e tecnologia que tem que ser para esse tipo de mercado, né? Uma vedação pode parecer muito simples, mas tudo que está por trás de uma vedação, de uma esquadria ou de uma junta de dilatação ali, tem coisas ali que estão fora, assim, infelizmente, do conhecimento de muitos aplicadores. Não, sem dúvida. E o interessante, pegando esse gancho para a gente aprimorar esse detalhe, é que o pessoal enxerga muito produto e esquece do sistema, que tudo está dentro de um sistema, né? Então, assim, selantes estão ali, mas pro estrutural, mas você tem o alumínio. Ele faz parte, você né? tem a pintura do alumínio, né? Você tem ali eventualmente o vidro ou então outro substrato, que agora a gente percebe que a comunidade quer colocar, a arquitetura quer colocar outros tipos de painéis, não só mais o vidro, né? Ou então às vezes é o vidro insulado, e aí tem outros detalhes para a gente fazer, e o selante ele está ali como um componente a mais, né? Pode ser que tenha presilhamento, pode ser que tenha uma aba de sustentação, enfim, são componentes. E no caso da vedação também, quando você vai pegar uma junta de dilatação estrutural, de concreto, cara, não é o selante, né? Você tem um monte de detalhes ali, o labo polimérico, enfim, às vezes você tem que executar quando é necessário. Então, o que eu vejo realmente, e é por isso que eu queria chamar a atenção para esse projeto de vocês, queria que vocês falassem um pouco disso, o que der para falar, porque eu sei que ainda é um spoiler, né? Nós estamos no 8º episódio, eu acho que talvez aí nos próximos momentos, acredito que vocês já vão ter levado isso para mais empresas. Mas eu queria que vocês contassem justamente disso. Qual é a ideia de vocês no sentido de se unir e levar esse conhecimento para o mercado? É isso que eu queria, né, escutar de vocês. Essa união realmente veio muito a calhar, porque o Renato, como há pouco tempo ele saiu dessa indústria de silicones, né? Como ele é engenheiro de aplicação, e com o conhecimento dele, né, e o meu conhecimento, a gente viu que no mercado tinha realmente essa falta né, de conhecimento da parte de organização, de aplicação, de como fazer, ou seja, existiam as falhas. Aí eu vou deixar para o meu amigo Renato explicar um pouquinho tecnicamente, porque ele é muito bom nisso. Né? Oliveira, você já falou tudo, cara. Assim, o pessoal, a gente acompanha, né? Eu sou revisor da norma, né? Ao longo desse tempo, a gente participava disso aí, né? De revisões e tal. E a gente via que, assim, a norma, ela é já ultrapassada. Sem dúvida. E eu acredito que ela nasceu já um pouco ultrapassada, né? Mas ela atendia. Só que
como cresceu muito, ela passou a não atender mais. E tem muita coisa ali que ainda não tem uma boa compreensão, né? Você lê, você imagina que você entendeu, mas quando o Oliveira ou qualquer outra pessoa pode ter um entendimento diferente daquilo lá. Então, assim, a ideia do nosso projeto é, assim, unir duas experiências, Sim. né? O Oliveira mais na parte do comercial, porém com ampla participação técnica também nos projetos, né? Sim. E eu, como estava mais ali focado na parte técnica de projeto e de aplicação, somar isso aí e auxiliar as pessoas a chegar lá, né? A chegar lá com qualidade, porque eu sempre pergunto, falo assim, a colagem estrutural, né, ela é segura? E todo mundo que a gente pergunta fica apreensivo em responder isso. Porque assim, pô, será que ele está jogando uma pegadinha? Será que é segura? Será que não é? E a gente sempre fala, é muito segura. Né? A gente sabe que é segura. Os produtos, as tecnologias que a gente tem hoje são fantásticas. Só que a gente tem alguma coisa ali entre o produto, né, e o prédio final ali, né? Então, o que tem atrás, todos os componentes e o produto final, que são os processos, né? São as pessoas. E é aí que a gente quer entrar, em processos e pessoas. Né? A gente quer chegar em excelência, como os consultores chegaram nas excelências de projetos, né? Hoje a gente tem projeto, né, que a gente participou junto, né, Oliveira? Projetos ali do maior prédio do Brasil que foi considerado e que foi muito bem executado. Né? Como que é possível chegar a isso? Com processo, com pessoas treinadas. Sem dúvida. Então, assim, a ideia é essa. Basicamente é você elevar a qualidade técnica e de processo do pessoal que executa. Eu acho que o tripé aí seria pessoa, processo e tecnologia. A tecnologia, como você bem disse, já estava aí. Sim. E eu vou pegar uma analogia do que a gente estava antes de começar a gravar. O Oliveira estava falando, poxa, eu não sabia que no estúdio tem todo um por trás aqui, né? Parece que a gente está aqui na mesa e é só os microfones e vai. Tem toda uma preparação, uma equipe. E é a mesma coisa, se você for parar para pensar. Na hora que o cara viu a fachada pronta, ele não sabe ali. Ele não tem ideia do que está por trás. Do que está por trás. Não é uma boa analogia? Com certeza. Então, acho que essa é uma ideia. Então, eu fiquei muito feliz de escutar sobre esse projeto de vocês, né? Porque, né, assim como no episódio anterior com o professor Alexandre, onde eles contaram a história deles em relação à carência do mercado de esquadria e principalmente do pequeno serralheiro, né, do pequeno, médio, eles não atendem só os pequenos, mas de conhecimento, de entendimento de gestão, de como precificar, né? E aqui nessa parte mais técnica do Celantes, né, tanto estrutural, que eu sei que é um foco maior de trabalho de vocês, falta informação. Muito. Mas você falou aí, não só nosso foco, apesar do nome sugestivo da nossa empresa que se chama Silicone Estrutural. Legal. A gente tem um foco também na parte de vedação. Legal. O nosso escopo, inclusive, tá para dar atendimento externo em obra. Legal. Entendeu? Espetacular. Para o cliente nosso, ele também poder ter uma economia do produto e saber o que vai gastar na realidade, que hoje as visitas que a gente já fez, a explanação que a gente já fez, ele não sabe. Ele tem medo até de saber, para você ter uma ideia. Acredito. Entendeu? Eu acredito. Então, o nosso foco não é só o silicone estrutural, são os silicones também de vedação. A gente deslumbrou essa parte também. Só complementando o que o Oliveira está falando aí, e é uma questão muito, muito séria até das fábricas de esquadria, porque eles têm um controle muito bom dentro da fábrica, mas quando está na obra, eles não têm mais controle. E aí, por exemplo, no caso da vedação, né? No caso de estrutural, normalmente é colado em fábrica, né? Ou em obra, mas com supervisão da fábrica. Sim. Agora, a colagem, a vedação em obra, né? A finalização ali das esquadrias, elas são feitas assim meio que sem controle, então... Zero. E aí o pessoal gasta muito silicone ali. É só no feeling do encarregado de falar, eu preciso de tantas caixas.
mas E caixas o e dono da caixas e empresa não caixas. sabe na realidade. Eu espero poder contar com vocês e indicá-los para o máximo possível de pessoas, porque, exemplo, eu estava, assim, eu sei que é a história de vocês, mas só para corroborar o que vocês estão falando, a gente convenceu uma construtora a trocar o selante orgânico pelo selante de silicone para esquadria pronta. Não era nem esquadria de alumínio fabricada, né? Era esses kits prontos, uma obra de interesse social, e trocamos a tecnologia pela questão do silicone, né? Até para quem está escutando ou assistindo e não entende muito bem desse assunto, os selantes de silicone têm uma tendência à durabilidade maior aos intempéries, né? Em relação aos selantes de poliuretano, os híbridos. E aí a gente pegou, que era uma dor do ex-cliente, porque você ressecava os selantes. Em 2 anos ressecava o selante. Então a gente trocou pelo selante de silicone. O cliente aceitou, ok. Aí eu virei para o cliente e falei, cliente, eu posso ir na sua obra? Eu até estava visitando em outra cidade e para falar de outro assunto, eu falei, posso na sua obra ver a aplicação? Aí ele, mas por que você quer ver a aplicação? Eu falei, porque não adianta eu te vender e não acompanhar. Aí ele, pô, que legal. Fui para a obra. Cara, é isso. É desperdício, é falta de limpeza, é o básico. Porque pra gente que vive disso, é o básico. Mas pro cara, não. Para nós é o óbvio. É o óbvio. Mas aí eu aprendi até com minha esposa que o óbvio tem que ser dito. Não adianta você saber, né, se você não fala. E aí eu fiz um relatório final, disse assim, conclusão, né? Fiz itemizei os erros de aplicação, que pra gente é básico, e conclusão, não adianta trocar tecnologia se não tiver processo bem definido. Porque eles terceirizam a aplicação. Então ele põe um pintor, que é o cara que vai pintar, vai texturizar a fachada dele, para aplicar nas esquadrias. Sim. E é isso que você está falando. É justamente disso. Então, assim, na vedação, que parece uma coisa simples, porque é claro, gente, um vidro, ele cai, se você não tiver o processo bem definido, etc e tal. E aí isso gera segurança, então o pessoal tem mais medo, né? Apesar de que eu quero fazer uma próxima pergunta, vamos chegar lá. Na vedação, o máximo que acontece é entrar água. Entra água. Só que entrar água também gera outros problemas. Agora, eu falo muito, por exemplo, nessa parte de vedação, o pessoal, não, eu coloco lá um híbrido, né, um PU, um poliuretano, mas eu pergunto, você já pensou quantos % você trocando, isso vai ser da sua obra? Você já calculou isso? O benefício que vai te dar de você não ter um problema do teu cliente lá depois não reclamar nos 5 anos que você dá de garantia? Sem dúvida. Então, não vai ser nada você colocar o produto certo. O percentual é muito pequeno. É pequeno. Eu falo sempre isso. É pequeno. Às vezes é a famosa economia porca, né, Oliveira? Economia porca. É economia porca. Mas aí agora, voltando nesse lance dos selantes estruturais, bom, cada multinacional conta a sua lenda, né? E tem uma lenda de um dos primeiros projetos estruturais de 4 lados, ou seja, colado dos 4 lados do vidro, em que não se conseguia vender ou alugar as salas comerciais porque as pessoas tinham medo de passar próximo ao prédio. Então eles tiveram que fazer esse projeto com as presilhas, as spiders, os presilhamentos, né? Não sei se você já ouviu essa história, Renato. E isso em 1971. Hoje, está todo mundo fazendo de qualquer jeito. Sim. E, obviamente, existem 2 tecnologias declaradamente aprovadas para o Brasil, né? Se citou a norma de selante de silicone. Então, para quem está escutando ou assistindo, é a 15737, a BNT-NBR, de 2009, salvo engano. Ou seja, 2009, nós estamos em 2024. Pois é. 15 anos, é isso? 15 anos. Nós já temos uma defasagem. Os selantes são os mesmos, né? Tem selantes que têm 30 anos de formulação. Mas os processos mudaram, as construções são diferentes. Sim. Né? Hoje nós não temos o mesmo tipo de perfil, não é isso? São as evoluções, perfis novos, né? Alturas de edifício, né? Mudou muito, né? Composições. Sem dúvida, não só a altura, mas também hoje em dia o concreto armado ele é mais esbelto, então você tem uma tendência à carga de vento e movimentação muito maior das edificações. Então também demanda materiais, você que é engenheiro de materiais, né? Materiais que conformam bem, acomodam bem o movimento, e o selante, sem dúvida alguma, ele é uma parte Ele tem que acompanhar. Primordial disso aí, né? E assim, obviamente que não é meu interesse degladiar entre tecnologias e não é nosso papel aqui. Mas eu vi, nos últimos anos, uma preferência por usar a tecnologia da fita acrílica
e que é uma boa tecnologia, normatizada. Não quero de forma alguma dizer que não deve ser usado, ou que é ruim, nada disso. Muito Sim. pelo contrário, é boa. Grandes empresas, grandes multinacionais aí, das maiores do mundo, né, trabalham com esse tipo de produto. Mas eu comecei a perceber, eu queria ver se isso também é uma visão, de que começou-se a falar que o selante de silicone era difícil, era ruim de aplicar, desperdício, e começou a usar a fita não por escolha de tecnologia, e sim por um desconhecimento do uso do selante de silicone, principalmente em obras menores, Sim. né? Assim, até porque, como você bem disse antes, você contava no dedo quantas obras tinham que iam ser coladas. Hoje em dia você não controla isso mais. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Sobre como vocês enxergam o mercado, o desafio de levar para um serralheiro pequeno, médio, até mesmo grande, de que o selante de silicone, na minha opinião modesta e pessoal, Luiz Eduardo, eu ainda acho mais seguro, mas aí é opinião, né? Não é fato. E eu queria que vocês, como o foco de vocês é o uso do selante de silicone de vedação e estrutural, como é que vocês enxergam essas mudanças, né? O Brasil hoje é um dos países que mais migrou para a tecnologia da fita em relação aos demais, né? Eu queria que vocês me contassem um pouco disso, porque isso tem a ver muito com o projeto de vocês. Com certeza. Assim, eu, pessoalmente também, eu enxergo a tecnologia do silicone, né, mais robusta, né? E ela já tem um histórico que o favorece. Perfeito. Então, o silicone, assim, ele tem né, o que vem por trás dele ali já oferece alguma coisa mais robusto para quem vê de fora, né? E para a gente que vê de dentro, né, para a gente que está totalmente envolvido, a gente sabe as limitações. Perfeito. Né? E talvez essas limitações elas não sejam tão expostas hoje em dia. A gente luta para isso. E a gente trabalha, né, Oliveira? A gente trabalha com fita também. A nossa ideia não é excluir ótimo. a fita. Bom você A nossa ideia isso. é estar presente em projetos de fita para poder levar segurança para o usuário final. Ótimo. Para até melhorar, né? Então Exato. é uma empresa que é focada em fachada. Fachada, em Ótimo. colagens Espetacular. estruturais, né? Perfeito. A parte de silicone em a parte geral, da colagem enfim. estrutural e vedação, obviamente, Também. que está incluso ali no pacote todo. Mas a gente entende que a fita, por exemplo, em alguns países do mundo, em alguns locais do mundo, ela nem é permitida para colagem estrutural, né? E aí fica-se a impressão que no Brasil, assim, as coisas vão pipocando, né? Vão acontecendo meio que desordenadamente. E aí acaba tendo alguns acidentes que a gente sabe que vem ocorrendo. Não só na fita, como no silicone também. Ou até outros produtos que não podem ser usados. Já pegamos. Ou que não é nem silicone nem fita. Não, exato. Selantes de poliuretano, já pegamos Exato. isso. Então, assim, é por isso que eu falo, pessoal, eles precisam de conhecimento. Precisam de pessoas que possam diminuir a curva. Né? Sempre está diminuindo a curva de aprendizado. Então, assim, a fita é um bom produto? É um bom produto. Tem que saber usar. Eu sempre conto assim, a fita não leva desaforo para casa. Eu também falo a mesma coisa. A fita não permite erro. Então, assim, a pessoa que vai usar aquela tecnologia, obviamente, você falou tudo. Ela é normatizada, são grandes players no mercado que trabalham. Então, assim, são pessoas muito sérias. Sim. Porém, o aplicador tem que ter toda a informação. É isso. Tem que chegar ali e fazer um... É isso. Perfeito. É isso. Ela não vai aceitar um erro. E o silicone, ele já leva esse desaforo para casa. Né? Mas a gente não quer que o pessoal dê esse desaforo para o selante, né? Não, mas eu digo assim, por exemplo, se você tem um quadro que não está perfeito ali a meia esquadria, né? O silicone ele consegue, porque ele é moldado, Ele é moldado em loco. Ajustar, né, no caso. ele é moldado em loco. A fita não. A fita é um pré-fabricado. uma pré-fabricada ali, que se tiver esse desvio, vai dar um problema ali na adesão. Concordo. E aí, assim, então, o cuidado é maior. Quando falam, por exemplo, de o pequeno usa fita, o grande usa silicone. Eu também não gosto disso. Eu também não concordo com isso, porque o silicone assim, é uma tecnologia que é muito... ela é muito simples de você trabalhar, desde que você tenha as pessoas certas para isso. Processo. Né? Processo. E pessoas. Processo e pessoas. O pessoal fala, mas eu não tenho um estoque grande. Você não precisa ter um estoque grande, né? Você tem que ter planejamento. Planejamento. Né? Porque, mas a fita eu colo e ela já vai embora. O quadro pode ser a mesma coisa. Pode ser igual. Né? Então, assim, falta um pouco de conhecimento, né? Falta também
mais divulgação disso aí. Perfeito, perfeito. Né? Então a gente não tem divulgação. E aí chega para o pequeno fabricante, que às vezes ele procura mais informações na internet. Então chega informações para ele mais fácil, mas não necessariamente mais precisas. E aí Perfeito. ele vai colar com o que ele tem na visão ali. E aí ele acaba não procurando saber de uma tecnologia fantástica, que é o silicone, e ele vai na tecnologia que ele tem mais informação. E aí a concorrência fica desleal nesse sentido. Perfeito. Esse podcast devia chamar Desmistificando o uso de silicone estrutural, porque não, é verdade, assim, concordo, que aqui não é puxar sardinha para um lado ou para o outro, não é isso. É porque as duas principais multinacionais que desenvolveram esse trabalho com o selante de silicone estrutural, elas, teoricamente, elas sempre foram muito focadas no Brasil, nos grandes projetos. E só que acontece, gente, que a globalização e a industrialização da construção, que a gente ainda está muito atrás, mas processos industriais passaram a ficar mais acessíveis, as empresas conseguem comprar máquinas, dobrar chapa de uma maneira mais fácil. Mesmo um pequeno serralheiro, sim, não vamos, aí tem o lance do cara ter planejamento, gestão, aí é outra conversa. Mas isso chegou no pequeno. E eu acho que esses grandes do silicone não levaram isso para frente. Essa é uma opinião pessoal também. Não sei se vocês enxergam assim. Sim, essa divulgação, estar próximo do pequeno, do médio, do grande, não só o pequeno, mas de todos, do mercado como um todo. E, de certa forma, a indústria da fita acrílica conseguiu fazer essa comunicação. Então não é porque ela é melhor, porque ela é mais rápida ou qualquer coisa nesse sentido. Eu tinha um programa, um programa interno da nossa empresa, que a gente criou para desmistificar isso. A gente criou, hoje eu não toco ele mais, mas que era o seguinte, eu falava para o cliente que a partir de 50 quadros, né, não unitizados, mas 50 vidros colados em um quadro, a velocidade era a mesma, mesmo com monocomponente. Sim. Porque tem o lance da estocagem, né, o tempo o planejamento, né? Planejamento. Ah, mas eu não tenho espaço. É isso. Porque normalmente o pessoal serralheiro, ele não se planeja. Não se planeja. É tudo para ontem. E aí é que está o problema. Mas aí a construtora também é responsável por isso, você não concorda? Sim, a gente tem inclusive grandes empresas hoje que você pensa, não, ela consegue fazer planejamento, não consegue. Ela precisa realmente de informações que é para poder se planejar. Entendeu? Precisa de serviços como esse que a Silicone Estrutural está querendo colocar no mercado, justamente para isso, para ele se planejar, para ele fazer tudo corretamente, para lá na frente ele ter o produto dele já acabado na data que ele prometeu ao cliente dele. Que legal. Então a ideia de vocês é realmente uma empresa que é consultoria, treinamento, fiscalização também, né? Também, Sim, inspeção também. em obras, Inspeção, serviços de fachada, manutenção. Como a gente falou sobre a questão do silicone neutro, né, de aplicação em obras. Legal. É porque assim, a gente vê acompanhando, né, o Oliveira muito mais tempo que eu, mas a gente eu estava em obras todo dia, né? E aí você vê o desperdício, você vê a falta de planejamento do pessoal ali, por exemplo, numa situação de bicomponente, né? Então você tem o monocomponente, que o produto está ali pronto para uso, e o bicomponente, onde você tem todo um processo de mistura. Sim. E aí você vê grandes empresas, grandes obras, ligando uma máquina para colar 2 quadros, por exemplo. Aí não dá. Então, assim, foi mais produto jogado fora do que no quadro. do que no quadro. Então, assim, o planejamento de sustentabilidade dessa empresa, zero. Não existe. De economia de recurso, zero. Né? Eles estão desperdiçando muito. Então, a gente enxerga isso. E, assim, não é porque eu vendo silicone, você vende silicone, que eu quero que o meu cliente jogue aquele produto fora. Que gaste mais. Muito pelo contrário, a gente precisa que ele tenha uma eficiência toda no processo dele. Senão ele não vai usar mais. Ou vai quebrar ou ele não vai usar mais. Sim. E aí o que acontece? Ele vai lá e compra a fita porque a fita não tem desperdício. Perfeito. Entendeu? Então a falta de informação leva o cara a comprar um produto que às vezes não é o melhor para ele. Mas é o que parece atender ele bem naquele momento. E aí começam todos os problemas, né, Oliveira? Sim, com certeza. Que a gente está trabalhando e estudando bastante para corrigir nesses clientes. Querendo ou não, o que vocês estão trazendo aí, eu acho que é extremamente benéfico para o mercado, né? E eu digo assim, eu como usuário do mercado, tá? Não como vendedor, nada disso. Mas eu agradeço que vocês apostem nisso. Eu fico feliz e orgulhoso porque, cara,
são poucos que realmente falam, não, vamos encarar, porque você sabe que é uma bucha. É difícil, é uma bucha. Porque você chegar dentro da empresa do cara e falar, cara, tá tudo errado. Ele não gosta de escutar ele isso. Não vai querer escutar. Tá bagunçado aqui. O cara fala, pô, você tá falando da minha casa? Pô, mas a sujeira tá debaixo do tapete, cara. Que sujeira? Não tem escondido. Não tem sujeira. A gente já tem uma positividade nisso daí, porque com a experiência que a gente tem de mercado, né, com o conhecimento que a gente tem, existe uma credibilidade. Sem dúvida. Então, todos os dois aqui têm sua credibilidade dentro da sua função em cada um. Eu mais comercial, um pouco técnica, o Renato tecnicamente falando, né? Então, quando a gente chega, tanto nos consultores que a gente já foi e algumas empresas que a gente já foi, a receptividade tem sido, graças a Deus, muito boa. E até de ideias dessas próprias pessoas para aprimorar nossa empresa, entendeu? Do que a gente está propondo a fazer. Não, super legal. Eu queria aproveitar esse momento aqui e passar para o nosso segundo momento da prosa, que eu queria escutar uns causos, já que, pelo visto, para essa empresa nascer, muito caos apareceu por aí. Eu passei o primeiro a falar. Fica à vontade. Então, eu tenho um caso que eu acho legal, que foi uma conquista, né, que hoje eu acho como pessoa de venda, né, representante de venda, e um vendedor nato que eu me considero, que na verdade eu não gosto realmente de ficar em escritório, eu gosto de estar na rua, legal. visitando, né? Então foi realmente a obra do Yacht House, eu vou falar o nome aqui, né, que realmente foi uma obra de uma conquista muito grande, que na verdade, num primeiro momento, se pensou, a empresa que eu represento, falar, cara, você vai lá, mas já está a carta marcada, você realmente, a gente não vai conseguir. Isso daí lá já vai ser a concorrente que vai ganhar e tal. Falei, não, cara, eu só acho que isso vai acontecer quando realmente estiver fechado o pedido. E até agora não tem nada. E eu levei 90 dias para marcar uma reunião, para apresentação do nosso produto. Consegui essa reunião. E daí foi aceito, gostaram do material na época que a gente tinha a oferecer, que é um material de tecnologia, né, avançada, até para países que têm abalo sísmico e tudo. E lá, a situação lá, inclusive, onde foi o Yacht House em Camboriú, a gente tinha muito vento, né? Opa! E o prédio, ele tinha um balanço, acho que de 50 centímetros, se eu não me engano, né? De flecha na ponta. De flecha? 50? Nossa, só isso aqui. Era bastante coisa. Assim, se não me falha a memória, 50 centímetros de deslocamento. Deslocamento. Que loucura. E daí a gente eu fui aos pouquinhos, né? O nosso gerente, depois eu consegui essa reunião, foi lá, fez a apresentação comigo, foi muito boa a apresentação dele, inclusive, e daí fomos nas etapas, que a segunda etapa foi realmente esperar quem ia ser o vencedor do fazer o prédio, né? No caso, foi um consórcio, que antes, quando eu fiz a apresentação, não sabia, e por sorte acabou sendo um consórcio que a pessoa que estava envolvida, um amigo meu de mais de 35 anos, que sempre privilegiou, né, o meu trabalho, e nos chamou. Legal. E aconteceu tudo que deu certo. Não sabíamos e acabou se encaixando. E está aí hoje, eu me orgulho de ter participado e realmente sem dúvida, hoje obra. É o maior do Brasil, né? Assim, tem um do lado que aumentou a antena e ficou maior. Mas dizem que é a medida, Como Andares. Então, mas como Andares é o maior. Dizem que até da América do Sul, né? Eu não já não Residencial da América do Sul. Andares, né? 83. Não, 81 280 metros. É muito alto. Agora estão fazendo, o Camboriú é uma loucura, né? Agora tem um projeto de 145 andares. Para onde vamos? Qual será a flecha aprovado, então vai sair. Bom, mas esse é o caso que eu posso contar meu, assim, de orgulho, né, como profissional, que isso para mim é um case realmente de sucesso. Vamos falar assim. Mostra aí, é legal essa parte do vendedor, porque quando a gente fala o nome vendedor, eu falo com orgulho. Eu também, mas às vezes a gente vê que fala vendedor é qualquer um, e cara, olha só, você conquistou a obra, óbvio, você foi lá, você trabalhou, você persistiu. Sim. Né? Eu já escutei, a gente já trabalhou na concorrente um do outro, de o cara que eu tô vendendo falar, pô, Oliveira tá aqui há muito tempo, E isso é legal, porque a persistência tá muito no vendedor. Mas olha só, persistiu e um camarada
que você conhecia de muitos anos, já tinha um relacionamento, que sempre esteve junto contigo, estava lá na ponta. Imagina se você desiste, você perdia a obra. Com certeza. Se ele falar, não vou ganhar, carta marcada. Então é legal você contar a questão dessa, né, resiliência, de disciplina de estar lá, não, eu vou ganhar e fazer acontecer, né? É porque o trabalho começou antes, né, desse Claro. conhecido tá ali, né? Então, Sim, assim, foi bem antes, foi a de apresentação da nossa até poderia ter empresa. facilitado alguma coisa, né? Mas não, né? Não. Não Você só facilitou viu o cara nada. depois. Só viu Não, o cara depois. foi depois. Então. Olha só, Muito legal. que massa. Renato, agora ficou difícil pra você, hein? Ficou difícil. Arruma um caos bom. Não, mas Nada. tem um caso Renato, que Oliveira, ele sabe muito bem desse caso, que assim, Oliveira falou da parte comercial, eu vou dar Vai no técnico vou dar também. uma pincelada na parte técnica, né? Que teve uma obra, não vou falar o estado e nem a empresa, obviamente, Ixi, é pepino, hein? que, assim, quem conhece do silicone estrutural sabe que ele tem várias etapas dentro de uma colagem, né? E uma delas são os testes de qualidade ali para poder liberar o quadro para estar lá em cima. Perfeito. Então, para ser seguro, tem que testar e não existe presunção de qualidade, né? A qualidade tem que ser comprovada e aprovada. Beleza. E aí, né, a gente sempre visitando obras, né, e pedindo, né, as provas que o cara fez ali, né, que realmente a pessoa foi lá e tirou aquele resultado. E aí, uma vez um amigo nosso da colagem, ele pegou, ele falou assim, pô, falou, cara, vocês acham que vocês são espertos de vir aqui e pedir um teste para mim? Ele falou, cara, mas eu sou mais esperto que vocês. Ele falou assim, eu posso simplesmente tirar uma junta desse tamanho aqui, cortar ela em pedacinhos e colocar aí e vocês vão achar que eu tiro o teste todo dia. E aí eu falo pra você, né? Eu falo assim, olha a mentalidade Primeira palavra que me do veio, cara. pessoal, né? Existem pessoas sérias, tem pessoas muito sérias. Esse cara, inclusive, jogou a máquina do segundo andar, não foi? Foi. Ele jogou a máquina bicomponente, cara, de um andar pro outro. Assim, é coisa de maluco. De não quero mais isso? Foi isso, não foi? Mais ou menos. Tipo, não quero mais isso. Pá! Cara, pô, vou jogar essa Ó, máquina. quem tá escutando ou assistindo, nós estamos falando de uma máquina muito grande. E pesada. Pesada. Sei lá quantos quilos tem esse negócio. Pesada. Uns E esse 300 cara- e tal, 400 Não é? quilos. Se tiver com tambor em cima, Cara, não vai essa cima, máquina, vai pra ela, 500. assim, de peso, ela dá 800 quilos. Aí, ó, 800, é mais ainda. Entendeu? Ela é Quase uma 800 tonelada. quilos. É quase uma tonelada. E ele jogou de um pavimento pro outro. Acontece. Na nossa vida acontece. Então, assim, aí eu falei pro cara, eu falei assim, cara, isso aí é uma questão de profissional. Eu falei, existem bons profissionais e maus profissionais. Eu falei, o cara que faz isso, desculpa, é um mau profissional. Eu falei, se você se enquadra nisso aí, mas aí você vê, né? O cara jogou a máquina, então a gente já sabe o tipo de profissional que ele era, né? Meu Deus. E assim, até para quem tá escutando ou assistindo, isso que o Renato contou, né, do cara cortar o pedaço do cordão, porque dentro do processo silicone estrutural, até para contar pessoal, você tem que ir colando os quadros e você tem que fazer pequenos testes de puxamento. Você tem que arrancar um pedacinho, Isso. né, por amostragem, 10% dos quadros, você precisa fazer esses cortes. Então o cara queria enganar. Ele queria pegar um quadro, cortar tudo e falar que ele, né? Só que, né, Renato e Oliveira, vamos combinar, né? A obra não é pra gente. Não, é isso que eu falo. Não é, a obra não é, a obra é pro cliente dele, né? E isso, a norma, ela, né, a 15737, eu vou dizer que ela não é 100% clara, mas acho que como um todo a gente entende que o executor é o responsável pelo processo, né? Não é o fabricante de um componente, porque tem um pouco disso no silicone estrutural que a gente precisa desmistificar, e eu acho que agora vocês nessa parceria da silicone estrutural, da empresa de vocês, é uma missão, né, do cara achar que num sistema, né, de fachada cortina, em que eu tenho alumínio, eu tenho vidro, e o cara achar que o silicone, o cara que fabrica o silicone é o responsável por todo o sistema, tá tudo errado. Inclusive por testar, viu, Luiz? Porque o que a gente ouviu muito já, e é um argumento que a gente usa bastante, é porque quando a gente vai falar sobre o nosso serviço, sobre a nossa proposta de melhoria ali, o que a gente escuta? Mas isso aí, o fabricante do silicone que tem que fazer. É isso aí. E então, assim, Eu não sei. E não é, né? você é. sabe muito bem, você chega, não, mas isso aí o fabricante do silicone tem que fazer. E a gente sabe que não é.
Não é. Né? A gente sabe que não é. Até porque o fabricante de silicone ele não consegue abranger todo esse mercado. Você imagina só, você tendo que ir cada hora do seu dia e numa obra diferente, numa obra diferente, fábrica, em um local diferente do Brasil. Você porque tá né, a gente trabalhou, eu trabalhei, vocês trabalham em empresas que são a nível nacional, né? Aliás, até muitas atingem a América Latina toda. Sim. Então, como que você vai ter esse tipo de suporte? É impossível, né? Então, mais uma vez, é para isso que a gente está Mas aí você trabalhando. Você há de pensar, não vou dizer de concordar, pode ser que você não concorde, né, vocês dois, mas a minha visão sobre isso é que até 2009 a gente não tinha uma norma brasileira. Usava-se a ASTM para isso, né? Assim, os fabricantes, né? Fabricantes americanos, né? Mesmo até na Europa, apesar da gente ter ETAG, ter ISO, etc., mas usava muito essas normas internacionais. Então, a falta dessa normatização brasileira até 2009, eu acho que fez com que o fabricante meio que se responsabilizasse por isso e por ter poucas obras. Vocês não acham que tem um pouco a ver com isso? Eu acho que sim. Eu acho que criava-se um filho ali, né? Então, assim, aquela obra vai ser o meu filho, eu tô vendendo lá, então eu vou fazer o acompanhamento, até porque não se tinha toda a certeza daquele processo, né? Pô, será que eles vão saber usar o nosso produto ali? Então, ficava-se em cima. Sim. Né? Então, ficava em cima, ia lá, e aí virou um praxe. É isso aí, ponto. Acho que virou um praxe. Então, qual que era o praxe? O fabricante fazer. É isso aí. E aí hoje, posso contar um cauzinho pequenininho? Opa, você tá à vontade. Eu estava cobrindo férias do nosso grande amigo Fabrício, né? Um abraço pro Fabrício, eu vou mandar um vídeo para ele para assistir. Então o Fabrício, ele estava de férias e tinha um cliente dele que era muito queridão. Sabe aqueles clientes que ele pega assim, abraça? No colo. E o Fabrício estava de férias e avisou esse cliente, falou, quem tá me cobrindo é o Renato. E eu tava assim, na rua praticamente desse cliente. Tem vários ali na Zona Leste ali de São Paulo. E aí o cliente falou assim, Renato, eu preciso que você venha aqui liberar meus quadros. Aí eu falei, como assim liberar os quadros? Ele falou, não, eu preciso que você libere esses quadros para mim, porque o caminhão, eu tô com o estoque cheio e o caminhão tá aqui. Aí eu falei, pô, eu tô aqui pertinho, eu vou passar aí. Então, uns 15 minutos ali, passei, fiz o que ele estava querendo ali, naquele momento, né? Fui lá, olhei, chamei o pessoal da colagem, falei, vamos lá, vamos ver, você já fez o teste aqui, deixa eu ver o acompanhamento. E aí eu pedi para me reunir ali, naquele momento com ele. E eu expliquei para ele, eu falei, não é desse jeito que funciona. Eu falei, imagine só, eu tendo que vir aqui liberar os seus quadros, cara. Sendo que essa autonomia você pode ter, você não precisa ficar com o caminhão esperando. Então, assim, na hora que eu falei isso para ele, ele falou, sério que eu posso fazer isso? Eu falei, pode. Eu falei, pega uma pessoa da sua confiança, da qualidade da sua empresa, e a gente vai passar todas as informações que ela precisa. Né? E aí a gente passou e eles, assim, ficaram muito aliviados com aquilo. Se libertou. Se libertou. Você imagina o cara ficar ali e eu não poder passar lá em uma semana e ele ficar lá com estoque gigantesco. Tô em Fortaleza, não posso ir aí. Não posso ir. Pô, então vou ter que ficar com o meu quadro. E ele acreditava naquilo, né? Porque o praxe, o Fabrício a gente sabe, o Fabrício era paternalista com os clientes dele. Né? Ele ia lá, ele fazia todo o acompanhamento. Ele tá errado? Não, ele não tá errado. Mas o problema é das empresas enxergarem... Gerou uma dependência, né? Exato. A empresa enxergar aquilo como... se ele dependesse daquele uma assistência. É uma assistência não obrigatória, né? Obrigatória. Então, assim, tem um entendimento, né? Ele passava ali, ele nunca falou que não, né? Também ninguém nunca perguntou. Então, assim, aconteceu confusão dos dois lados, virou o hábito, só que depois eles se libertaram e eu vou falar, hoje essa empresa aí é minha referência em liberação de produto, né? Liberação de quadro. De qualidade. Qualidade e rastreabilidade, porque eles criaram um negócio ali fantástico. Por quê? Porque eles tinham autonomia em fazer.
Pronto. né? É porque normalmente as empresas pensavam mais lá atrás que os fabricantes, né, que eram responsáveis por esse processo, então ela já achava que alguém da fábrica tinha que ir lá para liberar. Sim. Entendeu? E como existia o Fabrício, até o Oliveira também, eu já fiz muito disso, mas só que eu fui passando de outra forma, que eu vi que realmente eu não podia travar esse sistema em mim, né? Tinha que ser uma coisa normal, que eles mesmos poderiam fazer e liberar o material. Esse caos foi bom. Esse caos. Eu escutei ele de uma maneira assim que sabe quando rola um déjà vu? Uhum. Então, eu totalmente aconteceu isso comigo agora. Essa frase, vem aqui liberar meus quadros, quantas vezes eu escutei isso? Quantas vezes? Até para complementar, porque eu acho que esse assunto é importante, principalmente para quem está nos escutando ou assistindo e trabalha com esquadria, fachada, enfim, porque quando meu pai passou a sucessão técnica da empresa, não a gestão da empresa, e eu comecei a visitar as obras, e me incomodava essa questão de que o meu pai fazia os testes, né? E era uma questão idêntica do Fabrício, idêntica. Ele não falava que ele que tinha que fazer. Era uma coisa que era velada. E o cliente esperava, era o paternalismo daquilo. Era uma forma de até segurar um pouco o cliente também, né? Pode ser, não sei, mas eu acho que a cultura nasceu, pelo visto, das empresas multinacionais que trabalham com isso. Você percebe que teve um pouco a ver com a cultura lá de trás, de uma falta de normatização, um medo do cara usar errado, e que quando a gente começa a soltar o cliente, e aí eu sou completamente diferente, eu falo, meu amigo, você tem que me dar uma pessoa para ser um multiplicador aqui interno. Sim. Se eu quero uma pessoa, que é a pessoa da qualidade, a pessoa de confiança, enfim, dentro da sua fábrica. E assim, a gente escuta de tudo, né, Renato? A gente escuta o cara que fala, nossa, tô aliviado, e tem um cara, não, assim não pode. Assim, eu vou ver com o outro. Vou ver com o outro. Assim eu não vou usar mais silicone. Já escutei isso. Não, o cara não vai buscar outro silicone, ele vai para outra tecnologia. Também. Ele fala, não vou fazer mais, né? Porque é o emburrado, né? Esse é o perfil emburrado. Fica triste com o não. Mas quando você vai vendo, né, a responsabilidade ela é só do executor. A responsabilidade de fabricante de silicone é de entregar a adesão lá ao substrato, né, cálculo, de laboratório, cálculo. Bite, tudo. Exatamente. Então acho que isso é bacana. Gostei dos causos. Se tiver mais um, tem mais um? Vai mais um? Deve ter um monte de causos, né? Vamos deixar para depois outros causos. Assim, causos de fábricas, a gente tem muitos, né? E até mesmo a questão de economia de silicone, né? Legal. O pessoal, eles ficam... Quando você emite, por exemplo, um laudo de estimativa de consumo, por exemplo... Projeto, né, do consumo. Né? Terrível. É terrível, né? E assim, quando a gente fala isso pro cara, passamos aqui, Então, estima-se que você consuma, sei lá, 200 sachês de silicone. Se esse cara consumir 202, ele vai ficar muito bravo. Ele vai querer que você paga. E aí teve um caos, não é? Vai querer que você pague. E teve um caos, eu ia contar outro, mas eu lembrei desse aqui. Vai lá. E o fabricante, ele nos ligou, muito bravo, que ele tinha já consumido 40% de todo o silicone que foi indicado para ele, estimado, e ele não tinha nem 10% da obra. Nossa. Feito. Não era possível, né? Uma coisa daquela, estão comendo silicone. Estão comendo silicone, alguma coisa está acontecendo ali, né? E esse é um dos casos desse, porque assim, você deve ter pego muitos assim. E aí a gente foi, né? Eu técnico, né? O nosso diretor comercial, fomos lá com as pastinhas embaixo do braço, né? Com todos os laudos, com tudo preparado. Chegar lá preparado, né? E aí a gente conversando, cara, não é possível, porque gastou e vocês calcularam errado, e foi indo. E na época a gente não tinha se ligado ainda, falou, não, vamos ver como que tá isso aí antes, né? E a gente ficou ali discutindo ali uma coisa que não tinha que ser discutida, tinha que ser observada, exatamente. E aí, não, vamos dar uma olhada lá em como que tá. Aí abre o quadro aí, né? Já aproveita, já faz o deglaze, né? Faz a destruição daquilo ali. E a junta do cara, eu vi, eu falei, nossa, junta, eu falei, tem uma régua aí? Peguei a régua, a junta do cara tava com 15/6. E ela tinha sido calculada, dimensionada com 10/6.
50%. 50%. Tá aí o... Aí, na hora que viu, pô, tá aqui o problema. E aí, por que eu tô falando essa história? Porque, além do cara tava errado, ele não gosta de escutar o não. Porque o que ele fez? Trocou. Ele falou, ó, tá, mas eu não confio mais em vocês e eu vou trocar de fornecedor. E ele trocou. Mesmo provando a ele Olha só, que ele estava fazendo uma besteira. E qual que foi a besteira? Uma economia que você falou lá no começo, economia boba, economia porca. Porque ele já tinha o espaçador, né, o que vai determinar o tamanho da junta. Ele não quis comprar o novo. anos. Então, Olha isso. mas assim... Mas agora eu tô impressionado. O cara trocou de marca. E ele não quis admitir que ele estava errado. Ele trocou de marca, ele abriu mão da garantia, porque... ele perde a garantia. Ele perde a garantia, né? Tanto de um fabricante quanto do outro. O outro também não vai dar. Também não vai querer assumir a bronca. E ele abriu mão da garantia, abriu mão de todo um suporte que ele teve ali imediatamente. Para engolir o orgulho. Para engolir o orgulho dele. É terrível. Entendeu? É muito legal escutar isso, porque as dores que você escuta, eu escuto. É tudo, é padrão, cara. E aí, padrão. quando vai pro mercado, o cara, eu troquei porque eu não confiava. Porque não sei o quê. E aí, quando você vai ver, era uma bobeira. Era uma Exatamente. bobeira. Era uma bobeira. E aí eu sempre falo assim, né? Às vezes o pessoal fala, eu posso usar uma junta um pouquinho maior? Porque eu tenho um espaçador lá e tal. Quanto custa essa 2 milímetros de silicone? É isso aí. E Ele quanto tem que ter custa? ciência, Às vezes esses 2 milímetros a mais na obra toda dele, é assim, é muito mais dinheiro do que ele trocar o espaçador. Trocar o espaçador. Isso aí é toda hora. Assim, apesar de que muitas vezes a gente sugere que aumente 1 a 2 milímetros, porque às vezes o vidro vem um pouco menor. Exato. Mas isso que você está contando, rapaz... É que aí, muita Luiz, aí entra naquela margem que a gente mesmo estima para ele, né? Para ele ter essa confiança maior, claro. Porque os vidros, a dimensão pode ter 2 milímetros, né? Quando você tem, vocês sabem bem disso, quando você tem uma empresa que tem um processo mais bem definido, você tem os níveis de controle legal, você sabe que o cara ele pode usar o tamanho que foi calculado, né? Que ele vai ter uma atenção de, às vezes, trocar o espaçador de um lado porque veio um vidro menor. Sim. Mas não é a maior parte da nossa realidade, inclusive muito pelo contrário, pelo contrário. Né? Então, acaba que a gente sugere um aumento pequeno, mas a gente sabe que isso impacta em custo para o cliente. Então, aí você imagina você já sugerir um aumento e ele aumentar ainda mais. Mais ainda. Né? Porque ele tem um espaçador, aí você fala, não, a junta é 12. Aí fala, tem um espaçador aqui que a junta vai dar 14. Né? Então, e assim, o custo dele ali vai aumentar muito. Né? E ele vai ficar bravo comigo, ele vai ficar bravo com você, ele vai ficar bravo com o Oliveira e vai falar, não, eu não quero mais isso aqui, não vou fazer mais, isso é muito... dá muita despesa, né? E eu que vou contar um mini caos, não é meu dia de fazer isso não, mas a gente gosta boa, de boa também. Eu tenho um cliente que ele determinou que ele só faz a junta de 16. Na cabeça dele é isso, porque ele tem o perfil que ele usa há 1000 anos, ele compra o espaçador há 1000 anos, e normalmente os projetos dele dá 8, dá 10, dá 12, só que a gente sempre calcula. Chegou uma obra, o tamanho da junta deu 18 ou 19, ficou maior. Você imagina a luta que foi para explicar para esse cara que ele não podia usar o espaçador dele? E ele, inclusive, aí até pela questão da relação, você não podia usar 6 milímetros, você tinha que aumentar. 17, né? Tinha que ser um espaçador maior. Rapaz, esse cara ficou sem conversar com a gente um tempo. Ele comprou, mas eu comprou emburrado. Comprou e ficou de cara amarrado. Olha isso, cara. E aí é o desconhecimento, né? Por isso que esse projeto de vocês, ele é muito legal. Ele visa desmistificar... Né, norma, processo. E até o processo mesmo na parte da colagem, lá com o pessoal de colagem, né? Para o pessoal, quando chegar, saber qual é o espaçador que ele tem que utilizar, se está correto, entendeu? Qual é a junta que ele vai ter que fazer, né? Com aquela colagem. Tudo isso é importante. Tudo isso, o trabalho da Silicone Estrutural é para isso também. Porque, assim, a gente treinamento, né? A gente não quer tirar nenhuma responsabilidade de nenhuma parte. Claro. Né? A gente quer fazer, intermediar algumas situações, inclusive nessa questão de junta. Né? Porque é mais tranquilo para uma pessoa chegar e você tá ali, né, full time, vamos falar. Óbvio que a gente não vai estar full time, mas você tá ali, você conseguir explicar para ele a importância, por exemplo, você falou ali, seguindo a proporção da junta, nem 6 de altura teria que ser maior.
como que você explica isso para ele? Ele vai falar assim, não, você tá querendo me vender silicone. Porque aumenta em altura. Exato, aí você vai tentar argumentar tecnicamente com ele, mas na visão dele, você está querendo só vender mais silicone. Sem dúvida, sem dúvida. Né? E aí começam as desconfianças. Então a gente não quer tirar, por exemplo, a responsabilidade do fabricante do silicone em calcular, né? Sim. Mas a gente quer calcular também. Né? Quer que o fabricante valide o que a gente também vai prestar de serviço. O processo ficar seguro, né? Exato. Sim. Então, assim, é vantagem para o fabricante do silicone. Muita vantagem. Porque ele vai ter assim, a tranquilidade de ter alguém lá fiscalizando isso. Sim. Né? E realmente daí fiscalizando. Né? Que vai estar... que faz parte do escopo dessa empresa. Porque não faz parte do escopo do fabricante. Não, mas acaba fazendo. Mas acaba fazendo. Né? Por desconhecimento ou por uma interpretação errada do passado. Sim. Né? Acaba tendo essa... Então, o que a gente quer é trazer essa tranquilidade tanto para um lado quanto para o outro. E eu sempre falo, não é porque o fabricante de silicone vai dormir tranquilo. Eu vou dormir tranquilo... E quem executa. Quem executa que tem que dormir tranquilo, gente. E o melhor, eu vou poder passar embaixo das marquises aí, tranquilo também. Sem problema. Entendeu? Olha só, o que nós estamos falando de fachadas de vidraçadas. E quantos prédios a gente passa, prédios comerciais, residenciais, que a gente passa diariamente embaixo de carro, né? Ou a pé, que estão colados e a gente nem repara. E nem sabe como é que foi feito o processo. Nem sabe. É disso que nós estamos falando. Né? E torna-se comum. É o que é normal você ver prédio de vidro. Então, acho que é uma contribuição para a engenharia muito, muito importante. Né? Sim. Até porque a industrialização da construção no Brasil ela ainda está muito lenta. A gente ainda é muito artesanal para fazer as coisas. Né? A gente gasta muito material, a gente faz as coisas manuais, a gente pensa executando, executa pensando e num projeto e não planeja. Né? Eu brinco muitas vezes que assim, o alemão, né, não quero dizer só o alemão, mas normalmente assim, conhecendo a cultura deles, eles planejam 3 anos para construir um prédio em 1. O brasileiro não, ele planeja em 1 quando muito, para construir em 3 quando não para a obra no meio, aí vai, não sei o quê, e etc. Então assim, né, acho que isso é bem importante. Gostei, achei os causos muito bons. Acho que a gente ficaria falando mais causas aqui. Nossa, tem causa para... Não, você puxa um, já lembra outro, né? Mas assim, vamos passar para o nosso próximo momento, porque como eu disse para o Oliveira, ele não acreditou, já foram 1h12, tá? Eita. Até agora. Então assim, o que eu queria falar com vocês, eu queria que vocês contassem, né, para a audiência de vocês, né, quem está escutando a gente aqui, quem são os mentores de vocês, são as pessoas que trouxeram vocês aqui, né, seja direto ou indiretamente. Queria que vocês dessem o crédito, né, começando do Oliveira aí, quem são essas pessoas? Eu falo que o meu mentor na parte de vendas, né, que eu sou focado, é meu irmão. Realmente... Como é que ele chama? Edivaldo. Só tenho ele. Ah, legal. Então ele vai saber que é ele. É o meu irmão Edivaldo, porque ele que realmente me colocou na parte profissional e me iniciou, vamos dizer assim, não na parte só profissional, e também me deu uma educação, porque eu perdi meu pai aos 12 anos, mesmo tendo a mãe, até os quase 30 e poucos anos. Ele é mais velho? Ele é mais velho 5 anos do que eu. Legal. Né? E daí ele realmente foi meu mentor em tudo. Né, que me ajudou realmente a iniciação da parte profissional, né, vamos dizer assim, a orientação, tanto na parte educacional quanto profissional. Legal. Então, eu só tenho a agradecer a ele aonde eu estou hoje, entendeu? É bonito isso, hein? Legal. Mais algum? E as pessoas que no decorrer da nossa vida profissional que passam pela gente, né? Que eu posso falar o Fabrício, que Legal. É um grande professor, que eu só tenho a agradecer a ele o que eu aprendi com ele. Com todos, com o Renato também, esses 14 anos, aprendi muita coisa que a gente ficou junto em obra também. Legal. Isso é importante. Então, essas pessoas que passam na nossa vida, elas realmente sempre deixam, né, a sua semente, e a gente aproveita para que essa semente germine, né, e floresça, que são nossos trabalhos que a gente apresenta, né? Espetacular. É o que a gente faz hoje. Muito bom. E você, Renato? Eu, assim, não é copiando não, porque não é nem o meu irmão. Meu irmão também foi um grande mentor, né? O meu irmão mais velho que eu tenho, o Fernando.
Mas, assim, foram meus pais, né? A minha mãe, Legal. assim, uma professora fantástica, né? Professora de vida e professora de profissão, né? Minha mãe era professora, meu pai um marceneiro, também ali... Porque, assim, eles fazem né? Os pais, né? Hoje eu como pai, todo mundo aqui é pai, né? A gente sempre faz da tripa o coração... Verdade. Para os nossos filhos, né? E eles fizeram, e eu, assim, hoje eu estou aqui por conhecimento deles, né? Por eles terem visto alguma coisa. Então, assim, sempre a gente vai, sempre eu vou agradecer aos meus pais ali como mentores, né? Para a vida. E para, não é profissional, né? Nessa área que a gente tá, eu considero o Fabrício, né? E o Mário Newton, assim, grandes professores para mim. Lógico, Legal. tem outros consultores aí que adoro, Crescêncio, o Pedro Martins, Paulo Stefanini, né? O Igor Alvim também, um baita de um cara, né? Entre outros, né? Mas o Mário, assim, ele era aquele cara que, como eu falei, ele dava uma dura ali e você não sabia nem onde que tava ali a dura. Então, assim, eu aprendia muito com ele. Você subir numa fachada ali com ele, eu lembro no São Bento, né? São Bento. E eu não queria subir, porque era muito alto. E olha que eu sou TNR. Eu faço alpinismo, né? Esportivo, essas coisas assim. E era muito grande, cara. Tava ventando demais ali, acho que era no 40º andar, não lembro. Cara, eu subi ali, cara. Foi uma aula ali, né? E com o Fabrício também, né? Todo esse tempo aí, o Fabrício, ele que me ensinou mesmo ali a olhar criticamente ali para um quadro, né? Então, ó, o que você tem que olhar nesse quadro aqui, né? E isso aí, assim, eu levo... O Fabrício tinha que escrever até um livro, né? Se tem alguém que tem causa nessa vida, é o Fabrício. É o Fabrício. Você tem que trazer o Fabrício aqui. Vamos trazer. Você está convidado, Fabrício. Está convidado. Show de bola. É isso. Que legal. O Oliveira, assim, comercialmente falando, esse cara aqui é fantástico. Eu vou com ele nos lugares assim, aí você vê as sacadas que ele tem, assim, comercialmente, você fala, não é possível, cara. Fala, o cara é um mestre da venda, do comercial. Esse aqui não é brincadeira. Eu sei disso. Eu sei bem disso. Muito legal. Então é mentor meu também. Aí, ó, mais um mentor. Obrigado. Legal, né? Não é à toa que vocês estão juntos, Pois né? Legal. Assim, a admiração é mútua, sempre foi, né? Sim, com certeza. Então, desde o começo lá, eu vinha, e aí, pô, eu vi o Oliveira, aquela dinâmica toda dele, assim, eu falava, cara, esse cara é maluco, né, cara? Né? Porque era aqui, era ali, era falando no telefone e tal. Eu falei, cara, esse cara é maluco. Né? Mas a admiração sempre rolou ali, pô, maluco no bom sentido, No bom sentido, né? eu entendi. Maluco de Dar aceitar, cara, ir lá, dar vai, cara, vai. e ligar pra um, e desligar, e mandar pedido, e passar as coisas, e tá vendo tecnicamente também algumas funções que, né, teoricamente ele não deveria fazer, mas faz com precisão. Então, assim, cara, aprendi demais e aprendo todo dia. Né, com ele, com todo mundo que passa, né? É bom saber disso. Muito legal, gente. Bom, para fechar o nosso bate-papo, o tagline da Dalminas, que realiza, né, o podcast da Prosa do Mestre Gui, é tranquilidade que dura. Então, Oliveira, o que é tranquilidade que dura quando passa essas palavrinhas na sua cabeça? Rapaz, para mim é saber que o trabalho foi bem feito. Né? Isso é uma tranquilidade que você vai ter. Você fazendo um bom trabalho, você vai ter a tranquilidade. Eu falo isso, que você vai deitar no travesseiro tranquilo. E eu exerço isso daí na minha função, que eu faço não só de venda, em passar as informações para as pessoas. Legal. Show de bola. Renato. Ele falou que eu ia falar, mas para mim, tranquilidade, cara, que dure. Planejamento, né? Opa. Programação, procedimento, né? E eu posso falar mais um, né? Execução, né? Então, se for 3, vamos falar planejamento, procedimento e execução, né? Seriam os pilares, né? Eu coloquei um a mais aí, mas se você seguir, tudo que você planejou, né? Se você executar dessa forma, com procedimentos, você vai ter tranquilidade e aí aquilo lá vai durar muito. Ah, gostei. E assim, isso não só
num silicone, Não, né? isso é na Se você vida, fizer na na sua vida, né? vida, no seu casamento, na sua faculdade, na sua amizade, né? É, no seu isso aí. cachorro. Sim. Tudo isso aí você vai ter muito tranquilidade, sucesso né? e tranquilidade ali. Show de bola. E parabéns pelo slogan. Parabéns pelo slogan. Muito bom Obrigado. slogan. Não, legal. Gente, eu queria agradecê-los imensamente. Chegamos ao final. Pelo tempo cedido, que eu sei que a agenda, né, é sempre muito apertada, mas que bom que vocês vieram, toparam esse desafio. Né? O Oliveira estava ali meio nervoso, agora está aqui soltinho, já pediu torresmo, já queria um torresminho. Estou esperando agora o torresmo. Torresmo. Então, muito obrigado por terem vindo e deixo agora o espaço para vocês também fazerem os agradecimentos finais. Eu quero agradecer, né, meu nome, né, também, em nome da empresa que a gente está montando, já está iniciando agora, esse espaço aqui que você deu para a gente poder propagar o nosso trabalho. E saber que você pode contar com a gente para o que precisar. A gente está junto com você aí. Legal, show de bola. Ok? Obrigado. Legal, queria agradecer também o espaço, né, a oportunidade de a gente estar aqui, podendo falar um pouco mais de silicone, que é o que a gente gosta de fazer. E, assim, agradecer ao mercado todo por estar abrindo, né, as portas para a gente poder demonstrar Sim. isso também. E, assim, estamos aí porque precisar, vocês aí, quando quiser convidar a gente de novo para vir, que a gente Pode vem de embora. novo. Né? Quando o Fabrício vier aqui, a gente quer estar aqui junto com o Fabrício. E a gente Legal. Essa prosa aí vai longe, hein? Essa vai. Essa e o vai. Aninho fala, hein? Essa aí você pode esperar, que vai longe. Legal, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio, mais um convidado na prosa do Mestre Gui. Te vejo lá. Até logo.